Olá a todos, nós estamos aqui hoje para cantar uma música convosco e se vocês souberem podem cantar também connosco. Nós estamos a passar assim por um momento menos bom, mas esta música diz que, começa por dizer que não tens de ter medo, nem tens de duvidar, porque o choro é uma noite, mas a alegria logo vem. E então que o nosso desejo é que esta mensagem possa fazer sentido para vocês, assim como ela faz sentido para nós. Então vamos cantar esta música. Não tens de ter medo, nem tens de duvidar. O choro é uma noite e a alegria logo vem. Meu Jesus é o amigo em quem podes confiar. E se ainda estás ferido, conosco vem cantar. Oh, eu vou ficar bem firme, eu sei que vou vencer. Venha o que vier, não vou temer, em tuas mãos estou. Não tens de ter medo, nem tens de duvidar. O choro é uma noite e a alegria logo vem. Meu Jesus é o amigo em quem podes confiar. E se ainda estás ferido, conosco vem cantar. Oh, eu vou ficar bem firme, eu sei que eu vou vencer. Venha o que vier, não vou temer, em tuas mãos estou. Jesus está comigo, com Ele eu vou vencer. Venha o que vier, não vou temer, em tuas mãos estou. Quando as lutas vêm, te querem derrotar, e aqueles que amas não podem ajudar. Se meu Jesus é o amigo em quem podes confiar, e se ainda estás ferido, conosco vem cantar. Oh, eu vou ficar bem firme, eu sei que eu vou vencer. Venha o que vier, não vou temer, em tuas mãos estou. Jesus está comigo, com Ele eu vou vencer. Venha o que vier, não vou temer, em tuas mãos estou. Em tuas mãos estou. Em tuas mãos estou. Então, convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 14, a partir do versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura, obrará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há para livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faz tudo o que tens no coração. Volta e eis-me aqui contigo, conforme ao teu coração. Disse, pois, Jonas: Eis que passaremos àqueles homens e nos descobriremos a eles. E nos disseram assim: Parai, até que cheguemos a vós. Então ficaremos no nosso lugar
e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isto nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jónatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vos ensinaremos. E disse Jónatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então trepou Jónatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jónatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu que esta primeira derrota, em que Jónatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porque era tremor de Deus. Esta passagem bíblica que acabamos de ler é uma história muito destacada que encontramos no primeiro livro de Samuel, onde o exército dos filisteus se tinha cercado o povo de Israel. E estes estavam em grande aflição, em grande agonia, e desta forma vemos estes dois personagens que classificamos de homens de fé. Jónatas e um jovem que levava a sua armadura, eles saíram para enfrentar o exército dos filisteus, mas a coragem deles estava fundamentada em fé em Deus. Portanto, não na força física, mas na sua confiança que eles tinham no seu Deus. Fé é muito importante na nossa vida como cristãos, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o motor que nos impulsiona a ir mais longe, mesmo diante das adversidades que a vida nos apresenta, tal como a crise que estamos vivendo hoje. A importância da nossa fé, crermos no nosso Deus, apesar de todas as dificuldades, Deus é fiel para com aqueles que confiam nele. Na Bíblia encontramos muitos homens e mulheres de fé, e Jónatas é um deles. Neste texto veremos o que ele fez e realmente como ele agiu pela fé que tinha depositado no seu Deus. Uma fé valiosa é aquela que continua apesar das dificuldades. Uma fé valiosa é aquela que segue adiante apesar das dificuldades que surgem no nosso caminho. Aqui vemos Jonas continuar a caminhar, apesar de saber que eram somente dois contra um exército. Mas isso não o fez retroceder, porque ele sabia que Deus pode livrar com muitos ou com poucos. Algumas pessoas dizem que têm fé, mas essa fé é vacilante, é débil, é de ânimo dobre, sem desenvolvimento, sem valor. Essa fé não vale para nada. Tiago, na sua epístola, no primeiro capítulo, dos versos 6 a 8, ele diz o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Esta é realmente este é o conselho que a palavra do Senhor nos dá. A fé que continua, que não para, ela está baseada na palavra de Deus. Reparem o que Jónatas disse ao seu servo: vem e passemos a guarnição destes filisteus, porque o Senhor nos ajudará. Ele seguiu adiante porque ele creu que o Senhor estaria com ele. Não foi porque ele queria dar numa de valente.
não foi porque ele tinha autoconfiança em si próprio, mas ele enfatizou que realmente seria o Senhor a ajudá-lo. A fé que continua, ela está baseada nos recursos de Deus, não é nos recursos do homem. Jonatas sabia que Deus podia livrar, quer fossem muitos ou poucos. Um dia, como podemos verificar na experiência dos homens e das mulheres de Deus, há sempre um dia em que nós somos, sem dúvida alguma, provados. Certa vez, o exército da Síria, ele tinha cercado Samaria. E é interessante que realmente a palavra do Senhor relata-nos no segundo livro de Reis precisamente aquilo que aconteceu. Como Deus usou 4 homens leprosos para salvar o seu povo da fome. Isto, na verdade, parece caricato, mas é real. 4 homens leprosos foram usados para libertar a Israel da situação em que eles viviam. Esta história maravilhosa está no segundo livro de Reis, no capítulo 7, versos 3 a 6. E é interessante que nós podemos ler, convido, na verdade, os irmãos a fazerem essa meditação nesse livro. Porque quem é que poderia imaginar que Deus ia usar estes leprosos para salvar a vida do seu povo? É interessante que Deus usa quem quer e Ele usa como quer. E algumas vezes nós pensamos ou idealizamos que tem que ser desta ou daquela forma. O socorro e o livramento vêm do Senhor. Como é a nossa fé? É uma fé que vacila quando estamos sozinhos? Não queremos mais continuar? Ou é uma fé que segue adiante, ainda que sozinhos? Uma fé como a de Eliseu, que sempre via o exército de Deus à sua volta, os que o rodeavam. Inclusive, o moço que o seguia estava em grande angústia e em grande aflição. E ele um dia disse: Senhor, abre os olhos ao moço. Meus irmãos, que Deus possa abrir os nossos olhos e que nós possamos ver também aquilo que Eliseu podia ver, que eram mais aqueles que estavam com ele do que aqueles que vinham para derrotar, para guerrear, para fazer, enfim, todo o mal. Deus sempre tem o socorro para aqueles que são seus. Mesmo quando nós pensamos que estamos sozinhos, o Senhor prometeu e Ele cumpre. Ele estará connosco. Por isso nós temos que seguir adiante. Temos que seguir adiante, não podemos parar. Parar realmente não significa nada. Parar é retroceder. Parar é ficar pasmado. É preciso seguir adiante. E com o Senhor nós vamos adiante. Eu queria citar-vos outro exemplo bíblico que está em Mateus capítulo 15, sobretudo nos versos 21 a 28. Aqueles 8 versos são realmente extraordinários. Porquê? Porque fala-nos de uma mulher cananeia. Uma mulher realmente que foi ter com Jesus. Essa mulher encontrou muitos obstáculos para chegar junto de Jesus. E, na verdade, sempre na sua caminhada, ela continua a pedir ao Senhor que a ajudasse. É interessante, não importa quantas vezes somos impedidos, quantos problemas, quantas dificuldades procuram impedir-nos de chegar a Ele. A grande realidade é que se tomarmos como exemplo o que esta mulher fez, nós vamos chegar junto do Senhor. Através dessa fé, ela foi, sem dúvida, recompensada. A sua filha foi salva. Portanto, a sua filha foi liberta da situação em que se encontrava. E eu quero dizer-vos, foi o que aconteceu também com Jonatas. Ele ganhou esta batalha, a primeira batalha. A batalha realmente em que ele tinha a certeza, ele pôs um sinal diante de Deus e ele avançou. E através também desta fé, esta fé que não para, esta fé que vai adiante, aconteça o que acontecer na nossa vida como crentes, somos do Senhor. Meus irmãos, a nossa fé vence o mundo, porque é uma fé valiosa. E uma fé valiosa é aquela que contagia. A fé valiosa contagia, não é realmente uma fé qualquer.
ela contagia todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos dizer que ela é infecciosa, não é verdade? Jonatas, ele tinha esse tipo de fé que contagiava quem estava à sua volta, não é? E é interessante, a fé que contagia dá alento para que outros continuem. Quando realmente Jonatas falou com aquele jovem, ele respondeu: faz tudo o que inclinares o teu coração, porque eu estou contigo, estou à tua disposição, a tua disposição será a minha disposição. A fé de Jonatas contribuiu para que o seu escudeiro estivesse disposto a segui-lo, onde quer que ele fosse. Fizesse ele o que fizesse, ele iria com ele até à morte, se fosse necessário. Essa é a fé realmente que contagia. Essa é a fé que contagiou Eliseu. Quando realmente o Senhor tirou Elias deste mundo, ele realmente não se apartou dele, até que ambos, precisamente, ficaram separados um do outro, porque a fé que contagia leva-nos até o extremo. E nós devíamos ser aquele tipo de pessoas, nesta hora, neste momento, que nós possamos contagiar aqueles que nos rodeiam, aqueles que realmente trabalharam connosco, aqueles que são nossos irmãos na fé, tendo sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. E é o que eu peço aos irmãos, que transmitem essa palavra de ânimo, de coragem aos outros, através do telefone, através da internet, através realmente dos meios que temos à nossa disposição. E neste momento podemos dizer que são poucos. Mas, irmãos, em outras circunstâncias já tivemos tantos meios e se calhar não alcançamos tantas pessoas. Hoje precisamos ter uma fé valiosa para alcançar aqueles que estão à nossa volta, desesperados, muitos deles sem Deus e sem salvação. E esta é uma mensagem que deve chegar até eles. Irmãos, guardem sem dúvida alguma os conselhos da palavra do Senhor e tomem como exemplo este rapaz, portanto, filho de um rei, este rapaz que na verdade se expôs e este rapaz que levou o exército à vitória contra os seus inimigos. E assim nós podemos dizer que estamos perante um inimigo que não se vê, não sabemos onde está, mas uma coisa nós sabemos que Deus está no nosso coração, está à nossa volta, está no nosso caminhar, está no nosso levantar, todos os dias Ele está connosco. Que Deus vos ajude e que os irmãos fortaleçam o vosso coração e se fortaleçam uns aos outros. Bem-ajam. Deus abençoe. Não estás sozinho. Continuamos a caminhada cristã. Não queremos parar, duvidar, nem hesitar. Vamos continuar juntos, olhando para Deus, Permanecendo em oração.